Todos, boa semana. Você também não sofre de calvície, né? Eu acho que não. Não, né? Tá no mesmo barco. Faz tempo que eu não tenho esse problema. Ponto de referência. Mas o tema de hoje não é esse. André Ormsbecker hoje vai falar sobre o ego. O ego. Essa voz interna que muitas vezes nos afasta da nossa essência, né? Isso. Cria aquela ilusão de controle, né, Isso, André? exatamente. É uma reflexão bem importante, né? Para propor aí um olhar mais consciente sobre o ego, que atua, sim, dia a dia na nossa vida. Sim, dia a dia. A gente já falou várias vezes dele aqui no Entre Linhas em outros assuntos, mas hoje ele é o assunto principal. Até notei que a semana passada houve bastante reviravolta sobre o filme, a série Adolescência, né? Sim. Então acho que o ego acho que estava bem inserido lá, né? Deu até para tirar bons prints do ego daquela série, e até por isso que eu acho que eu me evidenciei esse tema para hoje. Mas o ego é aquele carinha que está aqui. Aliás, as pessoas às vezes acham que é uma terceira pessoa, né? Tem ela e o ego. Vontade própria, né? Tem vontade própria. Quase isso mesmo. É quase isso. Uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Ela não é tão legal. E ela fala, esse ego está me atrapalhando. Mas esse ego é você mesmo, né? Na tua concepção. Então a gente vai ver aqui dentro da nossa questão Corações e Mentes, dentro da psicologia, da filosofia, da espiritualidade, como funciona esse ego, né? Esse tal ego, né? E por que é tão importante compreender esse ego? Esse ego, vamos didaticamente pensar assim: você tem o seu anjinho e o seu diabinho. E o ego, às vezes, é um desses dois tentando mostrar o caminho para você, né? Na maior parte do tempo, qual é? Olha, que a concepção de bem e mal é bem difícil para cada realidade, né? Você vai ter que definir para você o que é bem e mal para você, né? O ego do Hitler, como que era? Então, o ego da tua concepção, saber o que é o bem e o mal, tem que ser você que vai definir. Então, o diabinho e o anjinho que estão ali falando para você, às vezes, eles te confundem bastante. Mas, de uma maneira geral, pensando no bem e no mal, no bem universal, na positividade, no namastê, essas coisas. Gratidão. Vamos imaginar que o ego do bem seja quer dizer, a tua centelha seja o anjinho e o ego seja o teu ponto negativo aí. E esse ego e essa centelha divina é um anjinho, tá? Centelha divina, vamos dizer que está inserida e está localizada na parte do teu coração aí, e é ela que te dá uns insights ou te dá umas intuições para você seguir tal caminho, né? E o ego é aquele que fala, não, vamos por aqui, deixa para lá. Daí é aquele que te deixa ou na zona de conforto, naquelas 3 pontos, né? Zona de conforto, vitimização, ou na tua própria autossabotagem, né? E o ego é aquele que te desvia às vezes do caminho e às vezes te coloca no caminho. E isso daí, como eu sempre falo aqui, é um paradoxo, né? Porque muitas pessoas falam, mas então não é para eu ter ego. Eu falo, sim, é para você ter ego. Você tem ego, não adianta. Você tem ego. Ele está ali, né, André? Exatamente. E se inclusive nós não tivéssemos egos, nós não estávamos aqui agora. Conquistar coisas e ir atrás das coisas, né? Por isso que às vezes você para não ser uma mosca morta. Isso. Entendi. Tem que ter um ego, né? Mas aí ele tem que ser dosado também, né? Quando a gente fala em em ego inflado, por exemplo. Sim. Daí já passou do limite. Daí já passou, né? Daí você se torna, daí você já quer dominar pessoas. Aí você se rendeu a ele, abraçou ele, se agarrou nele. Daí já não dá certo. Mas o ego tá ali, faz parte da essência do ser humano. Faz parte. Você tem que saber dosar ele, igual você falou. Equilibrar, né? Equilíbrio. Sempre a gente fala aqui do equilíbrio, né? Então, se você souber equilibrar o teu ego, você vai bem. Por exemplo, a Gandhi tinha ego, Jesus tinha ego, mas um ego que ele sabia equilibrar e buscava o caminho, né? Senão você vira uma mosca morta. Todo mundo te chuta, te empurra e você vai indo. Então, assim, André, a gente tem que aprender a diferenciar a autoestima saudável e o ego. Isto.
Como a autoestima não tem problema nenhum, né? Tem que ter também. Sim, lógico. Mas ela precisa ser saudável, porque se ela passar disso, daí ela já pode ser considerada um eguinho inflável. Daí já atrapalha um pouquinho o teu caminho. Daí se você tiver ou não tiver, o problema é seu. Você que vai se auto-atrapalhar, né? Teu ego que vai te dominar. Então você tem que tomar esse certo cuidado para tentar deixar ele um pouquinho equilibrado, né? O teu diabinho e teu anjinho falando aí com você. Aliás, ego vem do latim e significa eu. Então. Apenas isso. Apenas isso. Sou eu. Sou eu. Inclusive, na parte da psicologia, o Freud ele separava em id, ego e superego, né? E o Carl Jung, que era o seu pupilo, falava mais na self. A self, na verdade, é eu mesmo. Então, por exemplo, tirar uma selfie é tirar foto de você mesmo. Então, self, para o Carl Jung, se chamava o teu ego interno. Só que daí esse ego interno é vamos dizer, o teu eu superior, a tua conexão com a tua hierarquia superior, você saber conversar com você mesmo, com o teu interior, né? Por isso que ele chamava de self. Eu gosto mais da definição do Jung, porque acho que você consegue se centralizar mais e se equilibrar mais quando você tem conexão com você internamente mesmo. E esse self que o Jung falava era você ter essa conexão e se libertar desse ego egóico mesmo, esse ego super inflado aí que às vezes desvia você do caminho e te deixa muito louco. Muito louco. Essa que é a verdade, né? A e se achando, né? Acha que pode tudo. Né? Exatamente. Daí não e age também como se pode tudo. E aí, André, isso acaba impactando a nossa vida, as nossas relações pessoais, profissionais? Sim, até isso que eu ia falar, o ego ele funciona até com uma identidade e uma autorregulação, né? A tua identidade, você se transforma através do teu ego, né? Você vai se transformar, vamos dizer assim, você vai usar uma máscara, né? Que será o seu ego, e você vai se identificar com ele. Só que será que esse é seu ego verdadeiro mesmo, que é o seu self mesmo? Será que você está nesse equilíbrio, nessa busca pelo seu verdadeiro eu, pelo seu verdadeiro ego, que funciona como um direcionamento para a tua vida, ou você está meio seguindo o seu ego inflado que não vai levar a lugar nenhum? E a tua autorregulação é você saber se conectar e ter autoconhecimento, inclusive, de quem você é, para você poder ter se regular, né? Você se adaptar ao seu meio e adaptar ao meio dos outros também, né? Não ficar passando por cima dos outros também. Então, você tem que achar esse ponto de equilíbrio para poder manter o teu ego no caminho certo. Então, cuidado e procure o caminho certo. E a gente começa fazendo como isso, André? Aquela pessoa que conseguiu perceber... De repente as pessoas também falam, né? Cuidado com o teu ego, hein? Muita gente não fala. Eu acho bem perigoso, né? Você tem que dar o toque, a pessoa não vai aceitar, mas você acha que é válido dar esse toque e falar assim, cuidado com o teu ego. Quem é mais próximo, né? Eu acho que é bom, né? Às vezes as pessoas vivem numa realidade que elas acham que é a realidade delas e acaba atrapalhando muitos caminhos de outras pessoas. E aí sim, você tem que dar aquele toque, viu? Você está entrando no meu caminho. Não, porque tem gente que, se quer se machucar, pula do próprio ego, né? Então, se arrebenta. De tão alto que tá. Exatamente. Né? E às vezes não percebe. Então, por isso que é legal. Às vezes às vezes as pessoas até acham que o cara tá se metendo na minha vida, mas às vezes é necessário um toquezinho assim, né? De leve, eu acho que você pode dar não que você está se preocupando com a vida do outro, mas às vezes essa vida do outro está influenciando outras vidas que podem trazer problemas, né? E como esse ego também influencia as nossas decisões e as nossas percepções, né? Esse ego que determina nossas decisões do dia a dia são insights que aparecem na nossa cabeça, são assim como intuições que fazem com que a gente siga tais caminhos. E essas intuições podem vir pelo lado do ego ou da sua centelha divina. Como eu sempre digo aqui, a centelha divina é uma pessoa mais mais tranquila, uma pessoa mais sutil. Então é o seu anjinho mais sutil, que ele fala mais baixinho, ele fala com
mais respeito com você, e às vezes você não escuta ele. Com tanto alvoroço que tem no mundo hoje, você não escuta essa sua centelha divina, que é ao contrário do ego, e o ego está ali sempre gritando com você, né? Gritando, te incentivando a fazer às vezes coisas ruins, e você vai seguindo ele porque ele fala mais alto, né? Mas por isso você tem que dar uma paradinha e começar a ouvir a sua centelha divina em contraponto aí com o seu ego, né? Para ver quem está falando mais alto para você. E se você se conectar melhor, sua centelha vai conseguir dominar sua vida, e de uma maneira boa, né? De uma maneira inteligente, né? Então siga a sua intuição, para que o seu ego não se fortaleça demais e você não se perca no seu caminho. Existem muitas tradições espirituais, como o budismo, o Vedanta, que falam bastante do ego, e a ideia do ego, para eles, é um ego, eles chamam de o eu separado, né? Uma ideia do eu de ilusão que eles têm naquelas religiões lá no Oriente, que é a ideia de vamos dizer, de uma alma separada, de um eu separado de você, que também te direciona para tais caminhos que são diferentes do teu caminho original. Por isso que eu falo assim, sempre a vida é uma programação, né? Você programou tudo para estar aqui, toda a tua vida é uma programação, tudo que acontece é uma programação, toda a sua vida é uma energia magnética que atrai, que repele, já é tudo programado, e o teu ego e a tua centelha divina estão tentando fazer com que você encontre o seu caminho nessa sua atração de coisas boas, ou nessa tua repulsa de coisas boas, né? Por isso que a ideia do eu separado e a busca pela transcendência lá naquelas religiões é quase igual aqui. É como você buscar suas orações, suas meditações internas, e descobrir que você tem um caminho para seguir com o seu ego. Mesmo com o seu pequeno ego do lado, você tem que carregar ele. Mas não esqueça que ele não é uma terceira pessoa, ele está dentro de você, ele é tua intuição aí, que te leva para tais caminhos. Então não esqueça de seguir um bom caminho, né, da tua vida, para que ela não seja totalmente perdida. E sempre lembre das 3 questões: da autossabotagem, da vitimização e da autossabotagem, vitimização e da zona de conforto. Esqueci da zona de conforto, que é uma das mais acirradas aí, a zona de conforto, relacionada às vezes com preguiça, né? Não vou fazer porque não quero. Bom assim. Vou ver futebol, ou vou no bar. E daí se perde, né? Daí não funciona. E como que essa identificação do ego, né, gera esses sofrimentos pra gente, né? É exatamente isso que a gente vem falando. Quando você identifica que seu ego está se sobressaindo e está te trazendo, está te levando para caminhos diferentes, que não é a tua intuição que está mandando ali, você começa a tomar decisões talvez erradas, talvez se perca nessas 3 questões: a vitimização, zona de conforto e autossabotagem, que te levem a esses caminhos mais perigosos para a tua vida, né? E o ego vai te levar para esse caminho, vai alimentar essas informações, né? E vai te levar para caminhos perigosos. E o ego sempre te alimenta com o quê? Com medo, orgulho, inveja, comparação. O ego da comparação, acho que é um dos mais acirrados aqui da nossa era, né? Da nossa época. O ego, aquela coisa, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha, mais bonita, mais aparada. O carro dele é mais bonito, a casa dele é mais bonita, e assim vai. Então esse ego de comparação é perigosíssimo. O ego da inveja também é perigosíssimo, e do orgulho, e principalmente do medo, acho que é um dos piores, né? O ego do medo, que te cria medo, cria situações de medo para que você fique submisso, né? E fique refém de situações que você mesmo provoca e não te levam para lugar nenhum, né? E você acaba perdendo momentos da tua vida em que o ego falou mais alto e você se perde completamente. Você acha que tem pessoas que nascem já assim mais propensas a esse egocentrismo? Ou é muito do ambiente? Eu acho que são mais moldadas mesmo. Moldadas. Eu acho que a gente tem
concepção de vida assim. Acho que a partir até os 7 anos de idade a gente tem uma vida, né? A partir dos 7 anos de idade acho que toma mais consciência. Lógico que isso é uma coisa geral, né? Não é uma afirmação que aos 7 anos você terá consciência da sua vida, mas não, é uma concepção psicológica e sociológica geral que aos 7 anos você toma consciência da sua vida. E a partir disso você é moldado, né, com várias questões de religião, de pais, de escola, de sistema que moldam tudo isso em você. Aí você cria tuas crenças em si, que é o paradigma atual da nossa cultura. E acho que você é moldado para seguir regras que influenciam o seu ego, né, e você vai chegar nessa questão de você às vezes se perder do caminho e às vezes não seguir a tua intuição. É o que eu já falei até, acho que enquanto passado eu falei, às vezes é aquele caminho que os pais, né, querem que o filho seja um advogado, um médico famoso, mas o filho só quer ser pintor, cara. Ele só quer ou tocar um piano ali que ele adora e toca muito bem. Tem vários vídeos na internet de, inclusive, crianças, quase nenê, tocando um piano perfeitamente, tocando algum instrumento musical perfeitamente, e às vezes é um dom que já é uma indicação, uma intuição ali da centelha divina dizendo, eu sou músico, hein? E eu vou ser um bom músico, então não me atrapalhe, por favor. Aí pode ser que o ego até do pai atrapalhe, né? Exatamente. Porque o pai quer que ele seja médico, mas o cara é um ótimo músico. E às vezes está ali o ego mostrando as suas... dos dois lados, né? Mostrando as suas brigas, as suas diferenças ali. E também a gente tem que tomar cuidado com o ego do apego e o ego de opiniões e o ego das crenças, né? O ego do apego é esse apego material que você tem com tudo aqui do planeta Terra, né? Que você não consegue se desvencilhar desse ego de ter coisas, desse ego de conquistar coisas. É errado? Não é, tá certo, você tem que conquistar mesmo, mas de uma maneira que seja digno para você, né? Não que seja só por ostentar coisas, aí não vale muito, né? Esse ego do apego que você tem que ter carro, uma casa linda, casas na praia, avião, helicóptero e o resto. E o que você veio fazer aqui na Terra é aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, né? O que você está fazendo aqui? Qual que é o seu objetivo de vida aqui no planeta? Que daí não tem nada a ver com esse ego maluco, né? O ego do apego, das opiniões, das crenças, aquele ego de opinião que te manda, né? Que manda em você, que manda nos outros, aí é bem perigoso. A gente também tem o ego como um mecanismo de defesa e também com defesa contra o desconhecido, né? O ego que a gente usa, o ego como defesa do desconhecido até uma ferramenta boa para você também cuidar-se com coisas que você não conhece. Então o ego às vezes ali é uma forma, até uma ferramenta de mostrar um certo cuidado com a sua vida para que você não siga caminhos estranhos e acabe prejudicando a tua própria vida, né? E a prática de você conseguir estabelecer uma boa comunicação com o seu ego, que está dentro de você e não é essa terceira pessoa que está do seu lado, é você saber aquelas coisas que a gente sempre fala aqui. Saber meditar, saber ter autoconhecimento e desapego com tudo que você tem na vida, né? E o desapego é complicado, porque o desapego envolve também amor, né? Se você ama demais, que às vezes causa até vira até uma certa patologia, você acaba se apegando demais a coisas terrestres aqui e isso influencia a questão do teu ego e você pode ficar preso aqui ou prender pessoas que devem se libertar aqui da energia terráquea, né? E o ego está envolvido nisso. Então o ego e a centelha divina são dois atores que estão aí dentro de você e que você tem que saber equilibrar, né? E o papel da humildade e da empatia nesse processo é você saber ser humilde e trabalhar com humildade com o seu ego. Por isso que eu falei, Gandhi e Jesus, ou outros caras como Martin Luther King, esses caras tinham um ego, mas um ego humilde, né, que eles sabiam equilibrar. Eles tratavam ou libertavam pessoas de escravidão, dessas coisas, mas eles tinham um ego também de seguir em frente, né, de buscar
ir em frente, de conquistar coisas, não um ego de ficar, libertei tal pessoa, agora eu vou descansar um pouquinho. Esse ou negócio... sair só falando para todo mundo, libertei aquele ali, ó. Aquele ali estava preso, agora eu libertei. Isso, agora eu vou descansar porque eu já ganhei crédito aqui, então vou dar uma descansadinha. Não é igual Deus criou os dias, descansou no 7º dia, ele não ia fazer isso, né? Porque, imagine, não precisa descansar, né? Quem tem ego, que tem um ego de intuição que merece seguir em frente, ele vai atrás mesmo. Então esse ego humilde, esse ego que você sabe equilibrar muito bem, é importante você ter também, para você conquistar coisas, e coisas geralmente é coisas para o bem, né? Para o bem, o teu bem interior e o bem que você faz à humanidade, às outras pessoas, aos outros seres, outras consciências. Então a gente tem que ter essa conexão com o ego de uma maneira equilibrada, para que tudo saia bem, que tua vida flua de uma maneira perfeita. E aí o paradoxo, né? Precisamos do ego, mas não devemos ser escravos dele. Então é isso que eu acabei de falar. Você precisa do ego para você, às vezes, se defender de algumas percalços da vida, ou também para você seguir em frente e poder conquistar suas coisas na sua vida. E também você ouvir melhor, né, esses dois atores que falam com você de uma maneira mais equilibrada. Então tome cuidado com o ego, mas tenha ego. Isso é muito louco, né? Tenha, mas não deixe ele te dominar. Não deixe dominar, senão você vai ficar louco aí. Porque tudo que é em excesso, né, André? Não, com certeza. É aquilo. Tudo que é em excesso te atrapalha. Exatamente. Então, tá bom. E só um dos pontos aqui, só para terminar, e você deixar uma perguntinha aqui para você se perguntar, até como lição de casa, como você se avalia, como você convive com o seu ego, né? Então, acho que através a palavra autoconhecimento, que a gente já falou aqui nesse meio da conversa aqui, autoconhecimento acho que é uma das ferramentas principais para você achar seu ponto aí e você conseguir responder essa pergunta, como que você avalia e convive com o seu ego. Então faça essa pergunta diariamente, acho que você vai descobrir boas coisas aí para você. Muito bem. E ouça a vozinha, né? Ouça aquela vozinha, abaixa o volume dessas loucuras do dia a dia da vida e ouça, tem uma centelha ali falando com você. Tá te dando dicas. Voz? Exatamente. Que voz é essa, então. André? Muito bem, logo o episódio completo vai estar lá também na nossa página no Spotify e nas redes sociais, né, André? Tem muito mais. Isso, no @QuantumDocs, Docs com X. Você encontra todas as nossas informações, nossos estudos e tudo mais. E o momento merchan aqui, não esqueçam que no dia 12 de abril, agora está chegando nas próximas semanas, 12 de abril, lá na Unicesumar, a gente tem palestra gratuita para você que gosta desses assuntos e quer entender melhor esses assuntos sobre física quântica, espiritualidade, filosofia. Dia 12 de abril, lá na Unicesumar, palestra gratuita. Adquira o seu convite lá no Simpla. E no dia 26 de abril também mais uma palestra com nossos palestrantes gratuita, também adquira lá pelo Simpla, ok? E finalizando, dia 30 de junho, a gente traz Sérgio Sacani aqui na Ópera de Arame, também adquira seu convite, seu ingresso lá pelo Simpla, ok? Muito bom! Ok. E muito mais lá no @QuantumDocs. Valeu, André! Valeu, brigadão! Daqui a pouquinho a gente também já disponibiliza o episódio completo lá na nossa página no Spotify, Jornal da Mix Curitiba.